Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Founder to Founder. E no episódio de hoje a gente recebe o Cláudio da Tivita, que é uma das startups de maior crescimento do Brasil. Eles cresceram para 700 clientes em menos de um ano e meio. Uma história super bacana, com vários insights sobre o que ele aprendeu no processo de descoberta, como foi, como eles acharam a ideia, como eles validaram a ideia, como que foi o processo de entrevista. Então é um bate-papo muito rico, muito legal. O Cláudio é um cara sensacional e vocês vão aprender muito sobre construir uma startup, como crescer uma empresa e vão aprender muito com o Cláudio. Espero que vocês curtam o episódio de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele seu like e aproveitem a entrevista que ela tá muito rica. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui hoje com o Cláudio Franco no Founder to Founder, nosso mais um episódio saindo. Cláudio, muito obrigado pelo seu tempo, por participar aqui com a gente hoje. E, cara, eu queria começar te perguntando assim, quem que é o Cláudio Franco? Boa, Bruno. Primeiro, um prazer enorme estar aqui contigo. Eu sou fã do MicroSAS, então, para mim, tem uma dupla honra de estar aqui contigo hoje, ter esse espaço aqui para contar um pouco sobre mim, sobre o que eu estou construindo. Eu sou Cláudio, eu nasci na Bahia, eu morei até meus 17 anos, quando eu fiz vestibular para algumas faculdades. Eu fui aprovado na Unicamp, aqui no interior de São Paulo, e mudei para cá. Saí da cidade pequena, vim para cidade grande, estudei engenharia elétrica de computação, e aí fazem 14 anos que eu estou numa jornada aí de, primeiro como operador, né, então trabalhando em grandes startups de tecnologia, e agora quase 2 anos empreendendo. Que legal. Eu sou casado, tenho 2 filhos, adoro esporte e atualmente estou andando de bike. Esse é meu esporte da vez. Uma rápida pausa para contar para vocês sobre o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é o Crisp. O Crisp é uma ferramenta omnichannel que eu já venho usando há muito tempo, gosto muito dela. Eu uso essa ferramenta para fazer marketing, vendas, suporte, tudo que você imagina. Como vocês podem ver aqui dentro do Crisp, eu tenho ele plugado em todos os meus produtos. Eu tenho ele plugado no meu MicroSAS, que é o MGM, tenho ele plugado no meu blog, tenho ele plugado na minha comunidade e nos meus infoprodutos. E um hackzinho que eu fiz, que vem me dando muito retorno mesmo, muito simples, é o seguinte: toda vez que uma pessoa entra num MicroSAS ou num site que eu preciso saber se aquele lead quer comprar ou não quer, quais são suas objeções, quais são suas dúvidas, eu ponho esse pequeno pop-up aqui para perguntar o nome, e-mail e telefone dele, quando ele clica em comprar. Logo em seguida, usando o próprio Crisp, eu disparo uma mensagem para a pessoa falando o seguinte: sou do time do Bruno Camoto, vi que você visitou nosso carrinho, mas não finalizou a compra. E quase 100% das pessoas me respondem aqui no Crisp, me dando um feedback sobre por que a pessoa concluiu a compra, por que ela não concluiu a compra, e eu consigo mapear todas as objeções, todas as dúvidas e todos os feedbacks que eu recebo, e eu acredito que essa é uma das melhores formas para você conseguir falar com seus leads antes de só jogar as pessoas num carrinho de checkout ou só jogar na sua página. Então, se você tem múltiplas ferramentas, vende infoprodutos, vende SaaS e precisa de uma ferramenta omnichannel, ponta firme, que dá pra você fazer uma porrada de coisa, eu recomendo o Crisp sem pensar duas vezes. Que bom te ter aqui, obrigado por participar. E, bom, Cláudio, eu adoraria saber, você falou que trabalhou em grandes startups, como foi essa sua jornada, assim? Qual foram essas empresas? Bom, quando eu saí da faculdade, eu não tinha muita ideia assim de que carreira eu queria seguir, o que ia me trazer felicidade, mas retorno financeiro também. E eu acabei indo trabalhar numa consultoria de estratégia, fiquei 5 anos lá, e depois disso eu comecei a ficar incomodado, né? Porque eu escolhi estudar engenharia porque eu sempre gostei de construir, de entender como computadores são construídos, como software é construído, e eu não trabalhava com isso, né? Consultoria de estratégia estava bem longe desse mundo, e eu decidi que eu queria fazer MBA e comecei a conversar com várias pessoas ali sobre o que eu poderia fazer depois do MBA. E aí, uma longa história curta, eu fui bater um papo com um amigo meu que foi uma das pessoas que construiu o fundo Monax aqui no Brasil. E ele me deu um conselho que eu agradeço muito ele, que ele falou: cara, teu MBA vai ser no Brasil, ajudando a construir a nova economia. A gente está passando por uma revolução. Na época era mobile, né? Isso era 2011, então tava aquele ápice ali de criar aplicativo, tinha um e-commerce surgindo ali a cada dia, e-commerce de produto para bebê, Eu lembro produto dessa para época. pet. Então eu fui trabalhar numa empresa investida pelo fundo Monax. Era uma empresa de educação que tinha acabado de trazer uma tecnologia aqui para o Brasil, precisava construir produto, então eu fiquei 5 anos lá nessa empresa, chama MindLab. E depois um grande amigo meu me apresentou pro César, que é o fundador do Gympass, que hoje chama Well Hub. Eu fiquei 6 anos lá, ajudei a levar a empresa para vários países na Europa, depois nos Estados Unidos. Veio a pandemia e bagunçou um pouco ali o nosso modelo de negócio. A gente teve que criar novas linhas de negócio, tivemos que expandir ali nossa forma de atuar. E
depois do Gympass eu já estava começando a pensar em empreender. Eu não tinha assim tanto ideia do que, de qualquer que setor, que problema, que tipo de produto. Mas eu sabia que eu queria aprender um pouco mais sobre fintech. Era um tipo de produto, né, de negócio que eu nunca tinha estado próximo. E aí eu fiquei no Isaac e foi uma grande escola para mim de como construir produtos financeiros. E o Isaac passou por uma fusão, né, com o Grupo Arco. E naquele momento eu achei que era o meu sinal. Eu juntei ali várias coisas e falei, poxa, acho que está na hora de eu pensar aqui em algo que me traga aí uma satisfação de construir, que eu consiga gerar impacto para a sociedade. E foi nesse momento ali, nessa transição pós-fusão do Isaac com a Arco, que eu comecei a pensar em empreender e foi quando eu tive a ideia de criar a Ativita. Legal. E antes de entrar na Ativita, você teve um papel muito importante na Gympass, na Well Hub, né? E quando você entrou, você falou que ela tava. Em que momento que ela tava, assim? Porque você pegou 6 anos, pegou toda a expansão, então você pegou um momento importante da empresa, né? Super. Eu entrei no Gympass, uma empresa que tinha mais ou menos 100 pessoas, né, trabalhando lá naquele Ah, eles já momento. estavam em fase de tração já, né? Aqui no Brasil já estava crescendo muito, muito rápido, de uma forma muito acelerada. E naquele momento, né, tinham acabado de captar uma rodada de investimento e o objetivo era replicar um modelo que funcionou muito bem no Brasil, em outros países da América Latina e na Europa. Então, foi muito acelerado e talvez tenha sido ali a maior escola, né, de gestão e que a gente tem que reaprender, né, como é que a empresa tem que ser organizada a cada ano, né? Uma empresa que dobrava de tamanho todos os anos. Durante todo esse período que eu tive lá, sempre dobrou de... Acho que a única exceção foi a pandemia, que cresceu acho que 80% no ano 2021, né? 2020 foi o primeiro ano da pandemia. Mas foi isso, e depois abriu os Estados Unidos, duelar com um competidor local que existia lá no momento, recuperar depois da pandemia, enfim, acho que, sem sombra de dúvida, foi uma grande escola Uma de grande como, escola. como escalar um negócio para muitos países e, ao mesmo tempo, o mesmo negócio, né? É quase como se você tivesse que encontrar de novo teu perfil ideal de cliente, tua melhor rede de supply, né, que é o lado das academias, né, que tinha lá do Gympass, enfim, foi uma experiência muito marcante. Legal. Bom que você aprendeu pra caramba ainda com o dinheiro dos outros, né? Sim, sim, agora os mesmos erros, pelo menos, a gente não comete aqui, né? A gente comete, Exatamente. deixa para cometer novos. Legal, cara, que jornada gostosa. Bom, aí meio que faz todo sentido ficar com a veia empreendedora depois que você participa de uma expansão internacional. E aí a Ativita veio logo depois, então, da Well Hub? Não, depois do Isaac, né? Eu fiquei um ano Ah, no, claro, você ficou no um ano no Isaac. Isaac. E aí, coincidentemente, né, eu tinha acabado de ter meu segundo filho. E quando a gente tem filhos, a gente passa a consumir saúde de um jeito bem diferente, né? Então, tem ali o pré-natal, tem o parto, tem depois o nascimento, o pediatra, enfim. E como eu estava nessa vontade, né, de empreender, os olhos e os ouvidos ficam muito mais atentos, né? Então, eu olhava assim para um consultório médico, uma clínica, e eu ficava muito frustrado que como é que hoje você vai numa padaria, num supermercado, e você rapidamente ele escolhe, né, que produto você vai consumir, te apresentam ali, né, na frente da loja, no caixa, quanto que você tem que pagar, você diz qual que é o teu meio de pagamento, sai dali com tua nota fiscal. E isso era uma rotina que parecia muito distante do mundo de saúde privada aqui no Brasil. E o Brasil é o segundo maior mercado de saúde privada do mundo, só está atrás dos Estados Unidos. E meu primeiro caminho de descoberta ali, né, do que empreender, veio muito de passar por essa experiência e mesmo com muitos privilégios, né, de morar numa cidade grande, ter plano de saúde, ter um plano de saúde muito bom, eu ainda tinha uma experiência muito arcaica, né? Não me conformava que aquilo ali Uhum. estava acontecendo numa das maiores cidades, dos maiores hospitais do Brasil, enfim. Mas foi ali que começou esse incômodo, né? Dizem que toda grande ideia começa de um incômodo, mas tudo depende também do que você tem de habilidade para resolver, né? Aquele problema que está te incomodando. Mas foi isso, cara, foi um pouco ali dessa transição. E como foi essa? Agora você deixou com a formiguinha, eu fiquei curioso agora aqui. Mas e aí, me conta um pouco dessa dor e como foi esse processo? Legal. Cara, então, primeiro eu fui.
eu tinha muita preocupação de quando eu fosse empreender, eu tivesse a clareza de que era um problema não só que eu tivesse apaixonado por ele, mas que fosse um problema relevante, né? Hoje em dia, para você construir soluções escaláveis com software, com inteligência artificial hoje em dia que está tão mais acessível, não adianta você construir uma super solução para resolver um problema pequeno. Então eu tinha muita preocupação de entender se era realmente um problema muito grande. E a primeira coisa que eu fiz foi entender, bom, o Brasil é o segundo maior mercado de saúde privada. O que está acontecendo no maior mercado, que é os Estados Unidos? Será que os problemas de lá são os mesmos daqui? Será que eles já resolveram? Se resolveram, como que eles resolveram? E foi aí que eu tive o primeiro insight, porque os Estados Unidos, né, há 15 anos atrás, em 2008, 2009 mais ou menos, estava vivendo um momento muito semelhante ao que a gente está vivendo agora aqui no Brasil, que é uma demanda muito grande e crescente por serviços de saúde, uma dificuldade de repassar todos esses custos, né, que um sistema de saúde gera para fontes pagadoras e um conflito de incentivos, onde as seguradoras de saúde, que são as maiores fontes pagadoras, né, de saúde privada, tentam ganhar cada vez mais eficiência, tentam reduzir cada vez mais o custo de operação delas. E do outro lado, você tem os prestadores de serviço de saúde com dificuldade também de manter uma operação saudável e querendo, né, almejando ali uma remuneração cada vez maior. E então esse momento aconteceu lá nos Estados Unidos em 2008, 2009, e o presidente da época, o presidente Obama, ele criou um grande programa de transformação do setor de saúde naquele momento. E quando a gente olha, né, para as maiores empresas de saúde, de tecnologia para a saúde que surgiram nos últimos 10 anos, 15 anos, né, nesse caso aqui, todas elas têm alguma coisa a ver com essa mudança, com essa política pública que o Obama criou. Então, um exemplo, o governo naquela época ele pagava para um médico adotar a tecnologia. Por quê? Ele sabia que se não digitalizasse na ponta a saúde, ia ter muita dificuldade de reduzir os custos operacionais do sistema como um todo. Faz Então era sentido. tipo uma bolsa. Ele pagava para você usar o software, pagava para você comprar e pagava também para você fazer a transição do papel e da caneta pro software, né? Para digitalizar ali Que os seus legal. prontuários. Então, várias empresas de prontuário cresceram muito nessa época e depois, uma parte por causa desse incentivo. Segundo a telemedicina, ela não era regulamentada nos Estados Unidos, então ela passou a ser muito mais acessível e regulamentada. Então, diversos planos de cuidado que antes você tinha que ir ver um médico presencialmente, passou a ser permitido você ver o médico virtualmente. Né? Uhum. Então difundiu muito, muito rápido assim a telemedicina. Estou dando dois exemplos clássicos aqui, mas tem inúmeros. E para cada exemplo desse, tinha lá uma empresa que atingiu um faturamento significativo, capturou uma fatia de mercado relevante. Então, quando eu olhei para o Brasil, aí eu fui contrastar com o Brasil. E aqui no Brasil é muito curioso, porque o Brasil teve uma curva de adoção de software muito rápida. Então, não precisou esse investimento do governo ou de um agente externo para estimular as pessoas a usarem. Sério, eu não sabia disso. Eu achava que aqui a gente ainda tava muito no papel e na caneta ainda. Calma lá, aí que vem uma das grandes sacadas que a gente teve quando a gente estudou o mercado de saúde no Brasil. A gente descobriu duas coisas. A primeira é que realmente no Brasil, já há bastante tempo, há pelo menos 10 anos, há um investimento relevante em tecnologia para a saúde. Porém, isso ainda está muito concentrado no topo da pirâmide. O que é o topo da pirâmide? São os operadores de saúde e são os grandes hospitais, as grandes redes de saúde que a gente tem aqui no país. Então, se você olha para DASA, Redditor, Fleury, enfim, a Mil, Bradesco, Sul América, eles são muito digitalizados, né? Uhum. E avançaram muito nesses últimos 10 anos. Porém, no meio da pirâmide e na base da pirâmide, essa adoção ainda é muito baixa. A segunda sacada foi essa. E a terceira, a gente foi conhecer quais eram as soluções que tinham no mercado. E quando a gente descobriu por que as pessoas não adotavam essas soluções ou adotavam elas parcialmente, ficou muito claro que é o caminho que a gente tinha ali como ideia inicial da empresa, que era o seguinte: havia muitos softwares para gestão de clínicas e consultórios construídos com a mentalidade ainda dos anos 2000. Que era o quê? Um monte de formulário
E aí, para quem é desenvolvedor, engenheiro que acompanha aqui, eram muitos CRUDs, né? Então, sistemas ali de registro e leitura de dados com muitos formulários e que para um usuário médio é muito difícil de você parametrizar, de você refletir a tua realidade como negócio, como clínica, num software que tem um monte de formulário. Então isso acabava fazendo com que a adoção fosse muito limitada e restrita a prontuário e agenda. A nossa sacada foi, poxa, por onde a gente começa? Por onde ninguém está fazendo, que era o quê? Na automação da gestão financeira de consultórios e clínicas. Então, essas três sacadas foram meio que explica quase tudo que aconteceu depois dali, mas veio desse estudo do macro, então estudar o mercado, macroeconomia, o que está acontecendo no setor que a gente está tentando impulsionar. Depois, se isso se aplica ou não para o micro, então o segmento que a gente escolheu, que é o segmento ali do middle market, né? Então meio da pirâmide para baixo. E a concorrência, né? O que eventuais similares, produtos similares estão fazendo no mercado. Mas a escolha foi muito mais cartesiana e intencional do que, nossa, eu estava aqui no hospital, tive uma ideia, não. Foi um pouco de tudo, mas ela foi mais cartesiana do que emocional. É que o pessoal romantiza muito, né, cara? Eles acham que as grandes ideias, as grandes empresas surgem quando o cara tá tomando um banho, né? Teve uma grande É, sacada, quando na verdade, porra, é um baita estudo pra você chegar no exato. conceito de ter uma grande sacada. Você comentou duas coisas que eu gostei bastante, quero dar um passo pra trás antes de aprofundar um pouco aí, que é sobre paixão e sobre coçar a própria coceira, né? Por que paixão pra você é uma coisa importante? Empreender é muito difícil e você tem muito mais chance de dar errado que de dar certo. 99% de chance é não vai dar em nada, não vai sair ali de uma ideia, de um protótipo mais polidinho. Então, quando você está na dificuldade, que você está tentando ali, você quer passar de fase, né? Como um jogo ali, você quer passar de fase e tal. O que te faz levantar e encarar de novo ali tem aquela metáfora de um morro bem inclinado, né, que você vai empurrando um pedregulho ali, um milímetro por milímetro todo dia, de vez em quando você dá uns 10 passos para trás. Então, quando você se encontra, né, numa situação como essa, se você não tem uma motivação intrínseca de algo que realmente te move, é muito difícil você continuar e você insistir e você escolher um outro caminho. É uma jornada que você sempre toma. Eu não conheço nenhum empreendedor que tomou mais sim do que não. É sempre muito mais não do que sim. Então, uma motivação intrínseca, né? Algo que te move assim quando você acorda e fala, cara, o que eu me sinto muito feliz fazendo na vida? E resiliência nos momentos de dificuldade, eu acho que sem isso você não vai muito longe, não. Então, é menos uma paixão romântica e é muito mais uma motivação daquilo que te faz muito feliz. É. Me falaram uma vez também que quando você se apaixona pelo problema, é legal, porque a solução ela sempre muda, né? Ela está sempre mudando de faceta. Já o problema, ele tá lá. Então, quando você é apaixonado e você fica com essa coceira, preciso resolver esse problema, porque normalmente esse Sim. problema nasce de uma coisa sua, né? Tipo, uma coisa que te incomoda. Você olha aquilo e fala, meu, não é possível, isso aqui é muito arcaico. A gente vive na Idade da Pedra, caiu um meteoro que não extinguiu ainda esses caras. E aí aqui no Brasil, como é um país muito movido a serviço, a gente tem muita esfera arcaica ainda, né? Mas é muito legal, cara, eu concordo. Um mentor meu me disse uma vez que a paixão, ela... Você usou o exemplo do morro subindo. Ele falou brincando que o empreendedor é que nem empreendedor Street Fighter, né? Os personagenzinhos, você sai lá na rua, você dá porrada, leva porrada, daí você cai, mas no dia seguinte você tá lá de novo lá dando porrada, levando porrada, assim. Então é um Muito. pouco do jogo, né? Eu acho que a paixão é o que faz a gente levantar dessas porradas, né? E, e aí você comentou sobre coçar a própria coceira, assim, né? Eu queria entender um pouquinho, assim, quando foi o seu aha moment, assim, quando foi o momento que você olhou e falou assim, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui, porque isso aqui não é possível que seja dessa forma, assim, aquela inconformidade, sabe? Legal. Cara, isso aconteceu bem no comecinho, né, da empresa e acabou virando um elemento muito marcante da nossa cultura. Assim que a gente recebeu o nosso primeiro cheque ali, né, de investidor institucional, a pessoa virou para a gente e falou assim, cara, eu sei que conselho de investidor vocês não gostam muito de escutar, mas avalia esse. E ele falou o seguinte, ele falou, cara, tudo que está no PowerPoint, tudo que vocês escreveram, tudo que vocês chegaram aqui até agora, pode tudo mudar. O importante é vocês terem convicção de que é o problema certo para resolver, que é o caminho, né, de entrada certo para o melhor, né, para se começar. Então volta para a rua, passa um mês na rua.
falando com gente, falando com potenciais clientes e tal. E aí eu e o Hamilton, né, meu co-founder, a gente foi pra rua e foi trabalhar de voluntário em algumas clínicas. E aí a gente foi fazer o trabalho que a gente estava se propondo, teoricamente, com software, né, fazer melhor. E ali ficou muito claro para a gente o que a gente precisava resolver. A gente tinha duas perguntas, né, nessa etapa de descoberta que a gente usava para calibrar o que doía mais no nosso cliente e o que ele daria atenção, o que ele estava eventualmente disposto a investir energia, investir recurso financeiro para resolver. Então a gente perguntava qual que é o teu sonho, assim, da tua profissão, e era curioso que cada um respondia de um jeito, mas tinham duas categorias assim muito claras, né? A primeira delas é resolve meu financeiro. Eu não quero ter que lidar com pagamento, com nota fiscal, com contador, Ninguém com quer, né? imposto. Cara, eu não gosto disso, eu não aprendi isso na faculdade, eu não quero aprender, eu quero que alguém resolva para mim. E ele descrevia de uma tal forma, né, esse entrevistado, essa entrevistada, que era: meu sonho é acordar, pegar no celular, ver um aplicativo assim, minha agenda cheia, eu atendo meus pacientes, vou embora e o dinheiro literalmente brota na minha conta. E isso marcou muito a gente, que essa história se repetia, né? A gente ia conversar com um, ele descrevia essa mesma história de um jeito. Conversava com outro, descrevia de um jeito. Então essa foi muito marcante. Quantas entrevistas você fez, Cláudio? Cara, a gente fez mais de 100. Esse é um ponto legal. Foram. A gente fez questão de fazer presenciais, né? Algumas, então foram 30 e tantas, quase 40 presenciais, incluindo as duas que a gente foi lá e trabalhou de voluntário ali Por por, quanto por tempo um vocês tempo. trabalharam lá de voluntário? Acho que mais de um mês, assim, acho que foi um pouco mais de um mês, assim. Bastante, A cara. gente Pô. pegava projetos assim, né, na clínica. Então, a gente pegou um projeto de automação de agendamento, um outro de análise de dados, um outro de melhorar umas planilhas ali para ver se o controle ficava mais fácil, enfim, configuração de sistema que a pessoa tinha comprado, mas não conseguiu usar porque não tinha sido entregue para ela configurado. Essa foi até o Hamilton que fez essa da configuração. Então, e aí você falou dos momentos, né? Teve um outro momento que foi a gente construiu um protótipo no Figma, que é essa ferramenta de esboçar, né, ali telas e tal. E aí a gente continuou as entrevistas, só que aí a gente mostrava. E se a gente resolvesse isso desse jeito? E aí eu lembro até hoje, cara, teve uma clínica que ela falou assim: como é que a gente pode começar a usar isso na segunda? Você consegue cadastrar meus pacientes? Você faz migração? Quanto é que custa? Eu tenho que ter algum tipo de conta bancária específica e tal? Eu olhei assim para o Hamilton e falei: cara, isso aqui é um protótipo, cara, as pessoas estão querendo comprar. A gente foi na segunda, terceira e tal. Aí a gente falou: pô, vamos construir. Porque se a pessoa tá querendo comprar esse Figma aqui, e nem era tão bonito assim, tá? O Hamilton é design e tal, mas era um, Não, era mas um o Hamilton é protótipo. bom, o Hamilton é bom, né? Eu conheço o trabalho E dele. mas era assim, era baixíssima fidelidade, esse primeiro protótipo. Aí foi aí que a gente decidiu, né, contratar, né, as primeiras pessoas engenheiras ali do time, e aí em 62 dias a gente estava em produção. Já processando Que Pix rápido. em produção, conciliando pagamento, enviando E WhatsApp. pergunta, você falou que você Conta. trabalhou um mês na clínica e você viu um monte de projetos, um monte de problemas. Como você sabia que você escolheu o problema certo? Ótima pergunta. Ó, hoje a gente está lançando vários módulos ou funcionalidades dessa época ainda, da descoberta e do trabalho voluntário, mas como a gente tinha uma amostra grande, né, de cento e tantos ali, a gente procurou entender o que era comum em todas elas. E aí um fato que era muito curioso, né? A gente conversou com pessoas que faturavam R$ 5.000 por mês e pessoas que faturavam R$ 1 milhão por mês. E ambas controlavam o faturamento da clínica, do consultório, ou numa caderneta ou note do iOS, e muitas delas no Sheets, né, com planilhas. Então a gente falou: cara, se a gente matar a planilha de R$ 5.000 ou é de 1 milhão, vai dar o mesmo trabalho. E a gente vai ter um Legal, mercado potencial para comprar nesse produto muito grande, começando pela automação ali desse controle de pagamentos. legal. Mas foi pelo tamanho, né, aparente de mercado ali, era um problema que. Ah, e outra. Mesmo pessoas que tinham comprado um dos 5 maiores softwares de gestão do Brasil tinham interesse de resolver porque não estava sendo resolvido com essa escolha dela.
né? Então, isso marcou muito a gente. Caramba, eu achava que esses caras eram os melhores aqui do mercado. Mas foi nessas duas. A gente viu que tanto quem estava no papel e na caneta e quem já estava comprando algum software de gestão ali tinha esse mesmo interesse, essa mesma vontade de resolver o problema Legal. de controle financeiro. Mas daí, quando você estudou os benchmarks, você viu que já tinha grandes players lá e provavelmente eles resolviam essa dor. E mesmo assim, você resolveu atacar essa dor. Por quê? Cara, tem uma pergunta que mudou o jogo, porque eu também não queria empreender no mercado vermelho, né? Que é aquele que você fica disputando preço, fica roubando Exatamente. cliente de um lado para o outro e tal. É, porque daí é briga por preço, né? Não é saudável isso. E você não vai resolver. Você não tá no negócio para resolver 20%, fazer algo 20% melhor, 50% melhor. Tem que ser 10 vezes, 50 vezes melhor. O que você está se propondo ali para reimaginar, né? Se for fazer alguma coisa um pouquinho melhor e concorrer com o que está no mercado, eu acho que esse caminho aí de 20 a 50% melhor funciona. Mas você quer reimaginar, tem que ser uma coisa diferente. Eu tinha uma visão aparente antes de trabalhar de voluntário. As duas clínicas que a gente trabalhou de voluntário, as duas usavam um sistema de gestão. E na entrevista de descoberta, a gente perguntava: você usa um sistema de gestão sim ou não? E quais módulos você usa? Porque às vezes contratava o melhor plano. Sabe aquele mais quando você tem aquela página ali do SaaS, né? Você tem o freemium, às vezes o gratuito, aí tem o de entrada, aí tem. Às vezes eu tinha contratado o último ali da direita, o mais top de todos. Pra usar E uma ainda coisa, assim, né? para usar uma, duas. E então essa pergunta era: você usa um software sim ou não? E se ela dissesse que sim, a gente perguntava: o que que você usa? E a terceira pergunta era: por que que você não usa o resto? O porquê que você não usa o resto foi onde a gente teve a sacada de como que era o espaço ali que não estava sendo ocupado, ou que pelo menos não tinha uma resposta, né, para aquele problema que permeava. Quem faturava de 5 mil é quem faturava 1 milhão por mês. Legal, cara. Nossa, esse processo de discovery ele é muito importante, né, cara? Um erro que eu vejo muitos founders cometerem e é muito comum é o pessoal começar pelo produto, né? E a gente tem esse estigma há tantos anos no mercado, mas principalmente a galera técnica, elas encontram muita facilidade em começar pelo produto e eles partem de hipóteses, muitas vezes, que são hipóteses com pouco embasamento, né? E aí eu acho que deixa uma mensagem muito clara aqui, essa parte que você falou que você entrevistou 100 pessoas e ainda você foi além. Você não só entrevistou, como você foi trabalhar ainda na clínica para entender as dores Sim, dele. Porque inclusive a clínica deve ficar triste de ter perdido vocês, que vocês devem ter resolvido um monte de problema lá dentro para eles, né? É. sem dúvida. E cara, então hoje o que que faz a sua empresa hoje? O que que ela faz e qual que é o momento Legal. dela? Tivita ela é um sistema operacional que automatiza tarefas manuais repetitivas para clínicas e consultórios médicos. Legal. Esse sempre foi a nossa tese, né, desde o começo. Agora, as etapas que a gente foi automatizando, né, de fluxo de trabalho, é que esse sequenciamento mudou muito desde o começo, mas a tese ela ainda é a mesma. E a gente também acredita, né, além que a automação de 90% do esforço é possível, quando você tem meios de pagamento e serviços financeiros integrados, você desbloqueia ali uma camada de possibilidades muito maior do que se você ficar só na automação de fluxo de trabalho não financeiros, né? Então, Um hoje a gente Pareto, tem né? Hoje a gente tem 700 clientes em 100% do território brasileiro, os 26 estados, o Distrito Federal. Eu costumo dizer que a gente tem clientes que atendem 10 pacientes por mês e 2 mil pacientes por mês, então é uma solução muito democrática e que cabe no bolso de quem está começando a carreira e de quem já está mais avançado. Faz 8 meses agora que consecutivamente a gente cresce 20% ao mês. Então é uma métrica, a base vai crescendo, né? Fica mais difícil de crescer 2 dígitos, mas graças a Deus o nosso processo aí de descobrir, automatizar, construir, tem se provado aí que tem muita demanda no mercado e ela é urgente, senão a gente não estaria crescendo num ritmo tão acelerado. Pô, 240% ao ano é bastante. E vocês têm quantos meses de vida? Ou O anos? CNPJ é de julho de 23 e a gente considera que a gente entrou em operação mesmo em janeiro de 24, que foi quando Um ano e meio. é, a gente tinha ali 10 clientes e a gente começou a posicionar o produto no mercado. Antes a gente ficava escondidinho,
A gente não tinha site. Esse é um outro erro também que às vezes eu vejo os empreendedores cometerem, que é, já vai fazer um site bonito, aí investe no Instagram, e tal. Cara, os nossos primeiros 40 clientes a gente trouxe na raça. A gente não tinha site, a gente não tinha Instagram. E a gente só decidiu construir um site porque os clientes começaram a ficar ressabiados de contratar a gente. Que eu falei, cara, não tem dinheiro para construir um site, não tiveram tempo para construir um site, como é que você vai cuidar do meu caixa? Como é que 100% do meu faturamento vai passar aí O que é por um vocês? Então, questionamento faz razoável, né? sentido, é razoável. E aí a gente resolveu construir o site depois que a gente já tinha uns, acho que 30, 40 clientes. Legal. E começou a ter resistência para eles não adotarem a solução porque gerava ali um desconforto, né? Uma fintech, né? Uma empresa que mexe ali com dinheiro, com faturamento, como é que não tem nem condição de fazer um site, né? Era a percepção do cliente. Cada percepção é uma realidade que você tem que considerar. Super. E você comentou que você começou o negócio com um cheque institucional, né? Então, como foi essa sua jornada de captação e por que você captou no início? Ótima pergunta, cara. Primeiro, né, quando eu e meu sócio, né, a gente decidiu, né, formar a sociedade, a gente ficou 2 dias trancados numa sala, cara, literalmente, assim. E o que a gente mais falou nesse período foi de que tipo de empresa, que tipo de cultura, que tipo de dinâmica de trabalho a gente queria construir. E a gente queria construir a última empresa que a gente fosse trabalhar, então a gente tinha que fazer bem feito. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu só quero trabalhar com gente boa. E trabalhar com gente boa demanda um bom reconhecimento. Não adianta só ter equity, todo mundo tem boleto para pagar, todo Uhum. mundo tem compromissos assumidos antes, né, de decidir se juntar ao time. E o mundo mudou, né? Na minha época lá em 2011, a gente aceitava trocar de trabalho por metade do salário, sem economia nenhuma, era uma vida louca, assim. E Então não tinha hoje, filhos também, né? na época eu não tinha filho, Era mais fácil. era mais fácil, mas a gente pensou, poxa, para a gente trabalhar com as melhores pessoas, oferecer as melhores ferramentas de trabalho e a gente ter, mas acima de tudo, a maior vantagem competitiva que você tem quando você está nesse estágio, né, de ainda encontrar ali um mercado que você consegue atender, desenvolver um produto que atende esse mercado, a maior vantagem competitiva que você tem é andar rápido e fazer a coisa certa, ou fazer mais certo do que errado. Errar todo mundo erra, mas a taxa de acerto é crucial ali para saber se a empresa vai morrer ou vai sobreviver. Com Então, se certeza. você anda rápido e fazendo mais coisa certa do que errada, tua chance de sobrevivência é maior. E a gente acreditava, né, que combinar ali pessoas muito experientes, né, que já tivessem construído uma, duas, três, quatro, cinco empresas antes, com pessoas com muita energia e com muita capacidade intelectual, mas que faltava ainda essa experiência, era uma combinação ideal para a gente começar a empresa. Então, a decisão de captar foi muito pela velocidade e a qualidade que a gente queria ter logo de partida ali. Vocês já pensavam em ser grande, então. Seu objetivo era realmente ser uma grande Já, empresa e. cara. Pô, a gente estava apostando, a gente já tinha uma certa maturidade, né, de mercado. O meu sócio ficou muitos anos no List, ajudou a escalar bastante o List, eu no Gympass, o Hub. Então a gente já não precisava aprender tanto, mas a gente sabia muito já como construir algumas coisas, como resolver alguns problemas. Então era encher o tanque de gasolina para a gente conseguir andar mais rápido. Eu acho que o track record também influenciou muito, né? Track record, eu digo, o fato de você já ter trabalhado numa startup que você pegou, fez um MBA praticamente lá dentro. Seu sócio fez um MBA na Olist, isso também já ajudou bastante vocês fazerem uma captação, porque hoje em dia é difícil você pegar investimento, às vezes sem nem ter muita ideia do que você vai Muito. fazer, né? Isso com certeza ajuda demais, mas uma coisa que me marcou muito, né? E a gente recebeu muitos comentários positivos sobre isso. Foi a profundidade que a gente tinha estudado sobre o assunto, que não era tão comum com outros projetos, outras startups ali naquele mesmo estágio. Então, cara, a gente escreveu muito, falou com muita gente antes de sair construindo. Eu tive outras ideias antes, desisti dessas ideias, então isso acaba contando porque é uma maturidade, eu não estava pegado. Eu queria Claro. resolver um problema, não queria aplicar uma tecnologia ou usar uma solução para resolver um problema que eu não conhecia ainda. Era o contrário. Então, e eu bato muito papo, né, com founders que estão nesse estágio, e uma das coisas que eu falo, cara, seja autêntico. Fale realmente como é que você teve essa ideia. Fale que tipo de esforço, como que você está suando para avançar na. Porque dinheiro não ajuda em muita coisa.
tem muita coisa que é de graça, né? Falar com. Trabalhar de voluntário. Na verdade, eu nem estava pedindo, eu não estava nem pagando, nem estava recebendo para fazer isso. Mas é uma coisa que eu aconselho qualquer um que está começando, o cara vai trabalhar, vai tentar resolver um problema com os recursos que você tem. Pode ser por um dia, um final de semana, um mês. São todas coisas ali que você não precisa captar antes para começar a Perfeito. aprender mais sobre o problema que você quer resolver. Sem dúvida, track record, né, o que a gente fez antes ajudou muito, abriu muitas portas, mas por outro, a maturidade que a gente tinha no estágio para o problema que a gente estava se propondo a resolver, com certeza foi o que gerou mais convicção do lado dos investidores. Nesse momento, cara, é só um papel e as pessoas. Tem que É confiar isso. nelas. E pode mudar muito, como mudou muita coisa, né? Desde que a gente escreveu lá no. Mas aí a gente captou e já saiu de largada ali com o chefe institucional e alguns anjos também que desde o começo acreditaram na gente, né? A gente procurou se cercar ali de mentores, então nossos mentores são nossos investidores aqui hoje. Então, isso Legal. acaba trazendo eles para perto e dá aquela confiança também, né? Pô, trabalhei tantos anos com essa pessoa, já evolui tanto, me desenvolvi tanto com essa pessoa, então a gente trouxe mentores, a gente trouxe especialistas da indústria, então pessoas que a gente não conhecia, mas que conheciam muito bem da indústria que a gente estava se inserindo, e pessoas com conexão, cara. Tem dois investidores que são muito anjo, né? Que são muito emblemáticos pra gente, cara. Eles não eram da indústria, a gente não conhecia antes, mas eles tinham uma rede de contato que eu não tinha e meu sócio também não tinha. Então, esses três papéis, né? Mentores, especialistas da indústria E e networking. a rede de contato ali dessas duas pessoas, né, que ajudou a gente demais. Eram os menores cheques, tá? Eram dessas duas pessoas, mas que abriram muitas portas. E eu sou eternamente grato por eles dois, que assim, eu não acho que estaria aqui do mesmo jeito se não fossem eles lá bem no comecinho. Legal. E, assim, mudando de assunto brevemente, eu queria entender um pouco, porque a gente está vivendo uma era de AI, né? E hoje vocês usam AI na solução de vocês, porque em momento algum você não falou de nada sobre isso, assim, né? A gente trabalhou muito no processo de discovery, né? Muito com um porém. Qualquer tecnologia que você usa, né? Ah, eu uso banco de dados relacional, não relacional, uso nuvem A, nuvem B, enfim. Você precisa ter uma intencionalidade e essa tecnologia ela tem que resolver algo muito melhor para justificar essa escolha. E no começo a gente fez muito protótipo com inteligência artificial, só que a gente esbarrava numa fricção muito grande, característica da área da saúde, que é a falta de infraestrutura moderna para aplicação direta de AI. Então a gente decidiu, isso foi nos primeiros 6 meses, a gente fez um monte de protótipo, cara, um monte. Na época, ainda era o GPT-3, tinha acabado de lançar, a gente iterou, fez um monte de coisa muito legal. Quando a gente foi pensar em como colocar isso em escala, eu falei, não tem como. A gente vai precisar construir muita infraestrutura para que esses agentes acoplados a essa camada de infraestrutura eles funcionem como eles deveriam. Senão a gente vai Uhum. gastar muito tempo aqui adaptando, né, uma conexão com o sistema legado ou criando um protocolo de comunicação que não existe, enfim. Então, a gente ficou um ano, literalmente, assim, construindo uma base de fundação muito forte para que hoje, né, hoje a gente já está em outro momento bastante avançado com agentes, eles consigam se acoplar nessa plataforma que a gente construiu, sejam muito mais rápidos de gerar efeito positivo, impacto para o cliente. Então, essa é uma área que a gente está investindo em inteligência artificial, que são em agentes que se acoplam à plataforma que a gente criou, que é super moderna e adaptada para isso. E a segunda são nos processos de trabalhos internos. Então, hoje, nossos engenheiros usam IA no dia a dia. Né? Então, hoje eu não acredito que você consegue chegar na tua máxima performance se você não está usando IA no teu dia a dia, né? Uhum. Desde a gente tem uma ferramenta que a gente fala, oh, descobri esse bug, você sabe como resolve? Cara, é impressionante. Ela volta com uma solução e ainda pergunta, o que que eu deploy aqui, o que que eu crio um draft do É PR? sinistro, né? E outras operações, cara. Eu e meu sócio, a gente tem pavor a time grande. Mas pavor mesmo, assim. De, sabe, time que fica copiando e colando dado, fazendo setup de coisas manuais e tal. Então, quando a gente tinha 5 clientes, o Hamilton começou a construir um agente nosso interno aqui. Ele falou, cara, a gente vai precisar. Deixa eu começar a aprender aqui como é que faz e tal, porque quando chegar o momento, a gente não vai ter que ter um exército de pessoas aqui, né, resolvendo ticket para cliente ou
E hoje, graças a Deus, se não fosse esse. Eu digo que é o 12º jogador, né? Se não fosse por ele, a gente não tava aqui hoje com. A gente vai. Agora, nesse mês, a gente vai ter 35 pessoas. Legal. Se não fosse isso, a gente já tá com um time muito maior e muito mais ineficiente, com a qualidade menor também pro cliente. Me dá um exemplo de AI que vocês usam interno? Esse que é o nome, assim, do Não, não, me dá uns produto. par de exemplos, não precisa dar nome, assim, Legal. só como que ela economizou o esforço de crescer equipe, Ah, por exemplo. legal. Cara, a gente tem um grande esforço para, por lidar com o mercado financeiro, né, com produtos financeiros, a gente precisa fazer uma checagem ali, né, de documentos, de informações, para identificar que o Bruno é o Bruno, ele não é procurado pela polícia, ele é uma pessoa idônea, não é exposta politicamente, e tal. Então, o nosso. E aí depois tem a configuração da conta aqui dentro, né, da Ativita para se adaptar à realidade de cada um dos clientes. Então, uma aplicação, por exemplo, é em coletar esses dados, analisar e conectar isso com sistemas de terceiros para que a gente tenha acesso, por exemplo, à rede do Pix, né? Então, onboarding, né, de clientes ali, então essa passagem de bastão, assinei um contrato, como é que brota uma conta aqui personalizada para o meu caso? Então, você está em Curitiba, a gente precisa emitir uma nota fiscal na Prefeitura de Curitiba, com código de atividade tal, com alíquota de ISS tal. Então, cara, é muito detalhe e que a gente faz questão de entregar tudo pronto para o nosso cliente. Então, esse fluxo tem um monte de aplicabilidade para reduzir esse esforço humano, né, de criar uma conta personalizada para um cliente. 700 clientes, 35 pessoas, crescendo 20% ao mês, é uma bela de uma estrutura enxuta, assim, pensando no tamanho da empresa, né? E na velocidade que vocês estão, de 200% ao ano, porra, é muito legal, cara. E, Cláudio, pra gente ir caminhando pra um encerramento, eu queria que você contasse um pouquinho, assim. Me conta um pouco de quais foram as lições que você tirou agora, assim, porque hoje a maior parte das pessoas que escutam aqui a gente hoje são pessoas que elas estão meio que num estágio inicial, assim. Uhum. Então, a gente falou bastante sobre esse momento, né, esse momento de descoberta, você trabalha na clínica, você tem entrevistado uma galera. O que você tirou de lições bacanas e que você faria diferente ou faria igual, assim, numa próxima empreitada? Boa pergunta. É, eu acho que, até parafraseando um pouco do que você falou aqui no começo do papo, eu acho que o maior seguro de que você está caminhando, seguro no sentido de estar protegido, né? Que você não está apaixonado ali por algo que está te cegando, está te envezando, é você se manter muito apaixonado pelo problema ou pelos problemas, no plural, que você quer resolver, cuidar dos teus vieses, né? O, o fundo de capital de risco quer investir em empresas de AI. Logo, deixa eu fazer uma coisinha com AI aqui para atrair mais capital. Não, cara, investidor muda de ideia todo dia. Entra uma empresa nova, sai uma empresa nova, sai um modelo chinês, entra um modelo americano e tal. É muito volátil, é muito dinâmico esse negócio. Então você não tem que fazer as coisas para agradar as pessoas. Então, nem para atrair capital, né? Se você está realmente focado em resolver um problema grande e que você sabe resolver melhor do que qualquer outra solução de mercado, é o maior seguro que você pode ter que você vai gerar impacto e isso vai retornar para a tua empresa, para o teu time, para teus investidores. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não abre mão, cara, ter convicção de quais são os problemas que a gente está se propondo a resolver e sendo humilde aí é a segunda coisa, né? Pelo que a gente também não vai resolver, porque o setor de saúde, por exemplo, é um setor enorme. A gente diz que são vários setores dentro de um único setor ali. Faz sentido. Então, a gente é muito humilde de assumir que a gente não vai resolver todos os problemas. Agora, aqueles que a gente priorizar, a gente não vai ser 10 vezes melhor. A gente vai ser 50, 100 vezes melhor do que qualquer outra solução que tem no mercado para resolver esse problema que a gente priorizou. Exemplo, direto me pergunto, pô, mas por que você não faz financiamento de procedimento, crédito para o paciente que está na fila do SUS? Cara, eu não sei fazer isso. Eu não sei uma forma de fazer isso 50, 100 vezes melhor do que o Itaú, o Santander ou algumas startups que estão fazendo isso. Então, a gente não vai fazer.
né? Faz sentido. Aham. Agora, automatizar é uma coisa que a gente sabe muito e cada dia que passa a gente aprende cada vez mais de fazer. Por exemplo, a gente acabou de pilotar um agente aqui com alguns clientes, né, com IA, que a gente conseguiu fazer um negócio que é 75 vezes mais rápido do que um ser humano e custa uma fração do custo que ele paga para uma pessoa que trabalha lá na clínica. Pô, isso é legal. E Isso é isso legal. deixa a gente empolgada, sabe? Porque é uma pessoa que está com um problema ali, ela não consegue escalar, tem que contratar um monte de gente, tem que dar férias, tem que cobrir quando a pessoa não consegue ir e tal. E aí vem um agente ali que ele é um copiloto dessa pessoa que já trabalha ali na clínica e faz o trabalho que ela faz sem errar 75 vezes mais rápido. Então isso inclusive faz parte da nossa cultura, que a gente ser muito apegado e focado ali no problema e não tentar agradar todo mundo. Seja pela humildade de focar naquilo que a gente sabe fazer bem, seja para não agradar o investidor só para ter o cheque dele, né? É, isso é uma Então, boa. Eu escutei uma vez um podcast lá na newsletter do Lene, eu não lembro de quem que era, cara, mas o cara deu uma dica que ele falou muito legal. Ele falou assim: tenha dois roadmaps. Tem um roadmap público e um interno, porque o público é onde os clientes vão falar o que eles precisam e o interno é onde você vai construir coisas para surpreender eles que eles não esperam, sabe? E eu acho que num mundo de né, para você estar comportando esse crescimento de 20% ao mês, você tem que estar indo rápido, né? Você tem que estar se movendo rápido, você tem que estar escutando muito seus clientes, tem que estar muito próximo deles e fazer esse trabalho com 700 empresas não deve ser fácil. Então, ter essa humildade de reconhecer também as coisas que vocês não vão fazer é uma excelente dica, assim. E deve ser uma coisa muito difícil, inclusive, né? Porque deve ter muito cliente que deve bater na porta de vocês e falar assim, cara, vou cancelar se você não me colocar isso. E vocês têm que dizer, não, não vai. todo É. dia aparece um caso desse. Mas não cancela, né? Cara, às vezes, eu não vou dizer que nunca cancela, mas na maioria das vezes, cara, a gente está priorizando as coisas grandes. E a gente consegue dar uma visibilidade que fala, olha, isso aqui eu entendi, é super importante para você e para mais 200, para mais 300 aqui. O cliente que também está preocupado em resolver um problema grande do lado dele também, ele também se preocupa menos com coisas pequenas, né? Mas todo dia. E a gente tem, a gente acha, a gente acredita que hoje é 50-50. Nosso roadmap interno é 50% do que a gente está fazendo e o público 50% é escutando o cliente e repriorizando o que a gente tem aqui, porque o cliente dá muitos sinais, né, do que é realmente importante para ele. Tem que estar atento, né? Filtrar o que que é ruído do que é sinal. Ruído é o cara que pede para trocar a cor do botão. Ou pede para incluir um campo novo num formulário. E sinal é aquilo. Falou, cara, se você não fizer isso aqui para mim, a minha operação vai ficar muito mais difícil. Eu vou ter que contratar uma pessoa extra para suprir essa lacuna. Ou eu vou ter que integrar com alguma outra coisa aqui porque você não está me atendendo completamente. Isso a gente considera sinal, o resto, maioria das vezes, é ruído. Você comentou sobre captação, né? Que dica você daria para founders que querem ir por esse caminho parecido com o seu, de ser o melhor, de crescer, assim? Como que eles podem acessar hoje capital? Que dica que você deixa para essa galera? Primeiro, eu, eu acredito que nem toda tese é para para todos os investidores. Mas sempre tem uma tese que tem um investidor que gosta, que já investiu numa outra empresa parecida num outro país, ou num outro setor, mas com o mesmo tipo de problema. Então é não gastar tempo com quem não entende do que você está fazendo. E é impressionante como a América Latina, por ser um mercado pequeno ainda, né, de capital de risco e de safras muito recentes, né, de empresas que deram muito certo assim, de tecnologia, é difícil encontrar alguém que, então, é mais difícil ainda para nós que somos latinos aqui. Mas sempre tem um que gosta mais de B2B, outro que gosta mais de B2C, um que não gosta de founder com trajetórias brilhantes, gosta do founder que é contrário. Tem um fundo muito legal aqui, cara, do Brasil, que eu acho que ele não tem nenhuma empresa que é de São Paulo nem do Rio de Janeiro no portfólio dele. Todas são do Sul, uma de Goiás, uma de Minas Gerais, porque ele vai atrás de pô, quem que são os caras raiz que estão resolvendo um problema cabuloso aí que nunca vieram na Faria Lima. Então, eu conto inclusive a história desse fundo para encorajar as pessoas a falar, pô, mas eu não tô em São Paulo, eu não tô no Rio de Janeiro, eu não fui em tal faculdade.
eu não trabalhei em tal empresa, então não tenho chance. Aí eu conto essas histórias e falo, pô, pelo contrário, cara, tem gente que inclusive prefere, fundos que preferem esse perfil. E outra é, cara, você tem que estar na comunidade, você tem que fazer parte da comunidade. Não adianta, pô, ninguém te conhece, aí tu tá pedindo um cheque, e aí não tem nem com quem a pessoa fala, pô, tu conhece o Bruno? Já trabalhou com ele? Então, eu acho que aproveitar o que a comunidade pode te oferecer, seja de conexão, seja de conselho, etc., é algo que eu estimulo muito e eu faço bastante isso, cara. Pelo menos, acho que no mínimo uma vez por semana, eu tô falando com alguém que ou precisa de uma introdução, ou tá com alguma dúvida, quer saber como a gente fez. Não dá para fazer isso com muitos casos, senão eu tenho dois filhos, mais a empresa aqui não sobra tanto tempo. Te entendo. Mas eu faço questão, cara, de contar como eu fiz e por que eu fiz, e isso acaba inspirando algumas pessoas, dando algumas sacadas ali, mas acima de tudo tem que fazer parte da comunidade. Eu acho que a tua é um grande exemplo, cara, que são pessoas apaixonadas ali por software, querem resolver um problema, querem saber como o que tem por trás ali e tal. É algo que eu valorizo muito, assim, essa troca e devolver de volta o que alguém já fez por você antes, né? Com certeza. Cara, eu adoro esses papos com outros empreendedores, né, cara? Porque eu acho que a gente sai com duas coisas muito valiosas desse papo. Que, primeiro, a gente sai conhecendo o Cláudio e tirando vários insights que você trouxe. E eu acho isso muito legal, porque é muito rico esses insights pra gente pensar um pouco. E segundo é inspirar, né, cara? Eu acho que o empreendedor, ele precisa de gasolina e a inspiração, ela vem de várias formas, né? Ela vem de atos que você faz certo, e isso te dá um gás, de palestras que você escuta, né? A Endeavor faz isso muito bem, de papos como esse que a gente está tendo hoje. Então, eu tô saindo inspirado aqui desse papo hoje também. E eu tenho só te agradecer por ter participado, por ter dedicado um tempo, porque eu imagino que você deve estar no meio de um caos com a sua empresa. E, cara, te desejar o maior sucesso do mundo, assim. Adorei conhecer a Tivita, adorei conhecer o Cláudio também. E, cara, muito obrigado pelo seu tempo hoje com a gente. Pô, valeu, Bruno. Eu sempre me inspirei muito aqui no teu caso, nos teus artigos, nas tuas dicas, e encorajo aqui outras pessoas virem a participar aqui e contar também que eu escuto todo dia, cara. Todo dia eu escuto pelo menos um podcast assim sobre algum tema, sobre algum empreendedor que eu admiro, ou algum tema. Isso é Então, muito legal. não para nunca, cara. Você sempre tem essa ideia do combustível, né? Tem o combustível do alcançar algo e tem o combustível de escutar como alguém alcançou algo, né? Então, eu sou muito movido também a ser inspirado todo dia, aprender alguma coisa nova também. Legal, Obrigado pelo irmãozinho. espaço, cara. Obrigado você, cara. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui e eu vejo vocês na próxima edição.